Olá a todos, este é o Old Waycast, o meu canal, eu sou o Carlos Borges e sigamos a leitura do nosso boletim oficial do nosso grupo de estudos, o boletim de edição número 15. Falamos sobre Irineu de Leão, falamos sobre Clemente de Alexandria e agora paramos no outro mestre da igreja chamado Tertuliano de Cartago. Ah, Ao que parece, vamos ao texto, Tertuliano nasceu na cidade africana de Cartago por volta do ano 150, mas foi em Roma, quando contava com uns 40 anos, que se converteu ao cristianismo. Algum tempo depois, regressou à sua cidade natal, onde se dedicou a escrever em defesa da fé contra os pagãos e em defesa da ortodoxia contra os hereges, já que, ao que parece, era advogado, ou ao menos havia sido adestrado na ciência retórica e nos procedimentos que usavam os advogados. Toda sua obra leva o selo de uma mente legal. Tertuliano permite que os cristãos tratem de aprender mais acerca da regra da fé, mas tudo o que sai dela ou que venha de outras fontes deve ser rejeitado. Isto é particularmente certo da filosofia pagã, ante a qual Tertuliano toma uma posição radicalmente oposta à de Clemente. Diz Tertuliano: o que Jerusalém tem a ver com Atenas? E ainda mais citação a de Tertuliano: miserável Aristóteles, que lhes deu a dialética, deu-lhes a arte de construir para derribar, uma arte de sentenças escorregadias e de argumentos crus, que serve para rejeitar tudo e que, no final das contas, não trata de nada. Prescrição número 7. É, é o âmbito tão grande que esses mestres da igreja seguiram, uma linha de pensamento, outro uma linha de pensamento, um adepto da filosofia, outro do legalismo jurídico, mas aí a igreja foi caminhando na história. Em resumo, Tertuliano opõe-se a toda especulação. Falar, por exemplo, de que Deus pode fazer baseando-se em sua onipotência é perder o tempo e arriscar-se a cair no erro. O que devemos nos perguntar não é o que Deus poderia fazer, a potência, a teologia do processo, o futuro, mas sim o fato do que Deus já fez, mas sim o que de fato Deus já fez. Isto é o que ensina a igreja. Isto é o que se encontra nas Escrituras. O mais é curiosidade ociosa e por demais perigosa. Mas isso não implica que Tertuliano não seja capaz de utilizar argumentos lógicos contra os seus adversários. Ao contrário, a lógica de Tertuliano é frequentemente esmagadora, como pode-se ver em sua obra Prescrição. Mas o vigor de seus argumentos se encontra mais que em sua lógica, em sua habilidade retórica, que chega até o sarcasmo. Deste modo, mediante uma inigualável combinação de ironia mordaz com uma lógica inflexível, Tertuliano se converteu na chibata aos hereges e campeão da ortodoxia. Além disso, foi ele o primeiro teólogo cristão que escreveu em língua latina, que era a língua comum na metade ocidental do Império. E, portanto, seu pensamento influiu notavelmente sobre toda a teologia ocidental, extraído e adaptado da obra de Justo Gonzalez, uma história
Ilustrada do Cristianismo, volume 1, A Era dos Mártires. E aí, recomendação do canal, eu recomendo o canal do jornalista Alexandre Garcia, análises diárias sobre política e economia no Brasil. Depois, eu vou à recomendação dos livros, e aí eu indico o volume 2, de Uma História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, o 2, A Era dos Gigantes. Os gigantes, os grandes mestres, os grandes pensadores cristãos ali daquela época. Justus Gonzalez, A Era dos Gigantes. Tuitando o meu Twitter, que trago, diz assim: há homens cuja única grandeza é a sua sombra, também do filósofo Mário Ferreira dos Santos. Daí digo do porquê do nosso grupo de estudos conservadores, as minhas redes sociais e os canais de colaboração e ajuda para quem quiser contribuir com o canal. E aí, mais um boletim, o boletim de edição número 15, Old Way Cast, na velha estrada, a moda antiga. Obrigado a todos por assistirem a mais este vídeo. Que Deus os abençoe grandemente.